Mas vamos ver aqui, mano. A tabela! Ainda não tem um simulador pra gente fazer. Eu acho que a partir da 19ª rodada vai ter. Mas enfim, como já teve jogo hoje, parece que a rodada acabou hoje, né? Quer dizer, a rodada acabou hoje. Mas não parece que 90% dos jogos já tinham acontecido. E dá aquela sensação que falta mais 3 dias para a nova rodada. O que não é o caso, né? Quarta-feira já tem Cuiabá e Botafogo, Vasco e Fortaleza, Criciúma e Cruzeiro, Atlético Mineiro e Flamengo, Bragantino e Atlético Goianiense, Atlético Paranaense e São Paulo. Na quinta tem Grêmio e Palmeiras, Bahia e Juventude, Fluminense Internacional e Corinthians e Vitória. Eu vou só falar, não vou palpitar, tá? Mas eu vou fazer porcentagem, pode ser? Vou fazer porcentagem. Enfim, mano, Cuiabá e Botafogo, eu vou botar aqui 55-45 pro Botafogo, tá ligado? Vou botar 55-45 pro Botafogo. Acredito que o Botafogo seja ligeiramente favorito, ainda que o Cuiabá esteja bem, não perdeu nenhum dos últimos 5 jogos e joga em casa. Eu acho que o Botafogo é 90-10. Pô, gente, eu acho que o Botafogo é favorito, mas eu acho que, pô, pra vocês meterem um 90-10, vocês não estão acompanhando, pô. Que isso, gente? Os últimos 5 jogos o Cuiabá não perdeu nenhum, mano. Ele mete 5-0 no Fortaleza em casa, ele mete 1-0 no São Paulo fora, ele empata com o Atlético Goianiense em casa, ele empata com o Corinthians fora, ele empata com o Bragantino em casa. Cuiabá vem bem. Dito isso, eu acho que o Botafogo é favorito. Acho que o Botafogo leva ali 55-45, 60-40, entendeu? Mais favorito. Vasco e Fortaleza, mano, é complicado porque o Vasco e o Fortaleza se enfrentaram 2 vezes pela Copa do Brasil agora. A primeira vez foi 0-0 na casa do Fortaleza. A segunda vez foi 3-3 em São Januário. E agora vai se enfrentar de novo em São Januário. Eu colocaria aí, mano, 50-50, que eu acho um jogo difícil. O time do Fortaleza tá aí com 3 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos. É complicado. Pô, dá pro Vasco meter 3 pontos. Só que é difícil. Então, vou botar aqui um 50-50. Criciúma e Cruzeiro, mano, eu vou botar 60-40... Não, 55-45. Eu vou na mesma lógica do Botafogo, tá? Assim como o Cuiabá, o Criciúma tá fazendo um campeonato muito honesto e tal, mas o Cruzeiro vem muito bem. Então vou botar a vantagem pro Cruzeiro. Galo e Flamengo. O Galo dentro da Arena MRV. Cara, eu vou colocar aqui, porra, uns 50-50, mano. Esse aqui eu acho que é o jogo mais parelho do campeonato. Tipo assim, eu acho que se a gente for ver estatisticamente, a vantagem vai até pro Flamengo, mesmo fora de casa, entendeu? Mesmo fora de casa, eu acho que a vantagem vai pro Flamengo. Se tiver que ver estatisticamente assim. Mas eu vou botar uns... Tá, 51-49. Eu acho que é muito parelho. Eu acho que é o jogo mais parelho da rodada. De verdade, mano. Bragantino e Atlético Goianiense. Favoritismo do Bragantino, na minha visão, mano. Eu acho que aqui... Botar uns 70-30. Atlético Paranaense em São Paulo. O Atlético Paranaense é muito chato dentro de casa. Eu vou colocar aqui 60-40 pro Atlético Paranaense, ainda que o São Paulo venha numa crescente aí, 2 vitórias nos 2 últimos jogos, vencendo bem. Grêmio e Palmeiras, cara, o Grêmio encontrou uma vitória depois de não sei quantos jogos, venceu o Fluminense, que também está na parte de baixo da tabela. Pô, de verdade, mano, eu vou colocar aqui 65-35 pro Palmeiras. Agora, não acho que o campeonato do Grêmio é essa... Não acho que se compare ao campeonato do Fluminense, por exemplo, e ao do Corinthians. Porque Fluminense e Corinthians tem 2 jogos a menos a mais que o Grêmio. Se o Grêmio vencer um desses jogos, tá? Se o Grêmio vencer um dos 2 jogos que estão atrasados, ele já teria 13 pontos. Um campeonato ruim pro Grêmio? Abaixo. Mas, tipo assim, estaria na 13ª, 14ª colocação. E não seria esse campeonato que a gente tá falando aqui. Então, eu colocaria aqui uns 65-35. Mas ainda assim eu acho que tem jogo aqui, tá? Tem jogo aqui. O Palmeiras, por sinal, com desfalques. Não sei se tem mais algum, mas o Veiga hoje foi expulso, enfim.
Bahia e Juventude. Mano, aqui o Juventude tá fazendo um puta campeonato, mano. Mas eu vou botar a vitória do Bahia. O Bahia dentro da Fonte Nova tá chato. Eu vou botar aqui, 75-25 pro Bahia. Fluminense e Internacional. O Internacional começou a se encontrar no campeonato, botou 2 vitórias seguidas, mas depois já perdeu, empatou. Mas está em 10º com 2 jogos a menos. Vamos usar o mesmo critério do Grêmio. Se ganhar um dos 2 jogos, estaria com 22 pontos ali na parte de cima total da tabela. Mas o jogo é no Maracanã, ainda que não esteja significando muita coisa para o Fluminense agora. Eu acho que provavelmente não, né? É muito melhor enfrentar o Fluminense no Maraca, enfrentar o Internacional no Maraca, do que no Beira-Rio. Os jogos do Grêmio e os jogos do Grêmio e do Inter devem voltar a ser em casa agora. Não sei quando serão os do Grêmio, mas do Inter, se eu não me engano, contra o Vasco já volta a ser no Beira-Rio, tá ligado? Aí, ó, já tá aqui, ó, Beira-Rio. Então, esse fator casa pode ser importante. Dito isso, mano, eu vou colocar aqui. Pô. Mano, eu vou no 65-35. 65-35 pro Internacional. Não, eu vou 60-40. 60-40. 60-40. Pô, o Fluminense precisa vencer em algum momento, mano. E Corinthians e Vitória, brincadeiras à parte, eu acho que aqui eu vou colocar 55-45 pro Corinthians, sim. Porque, cara, eu acho muito difícil que o Corinthians, não vença nunca, tá ligado? Vai jogar em casa pra sua torcida. Canzinho vai estar lá. É importante frisar. Canzinho falou, nunca viu o time dele ganhar no estádio, nunca viu o time dele fazer um gol no estádio. Então, tipo assim, Canzinho falou que vai buscar. Vou botar aqui 55-45 para a equipe do Corinthians, tá ligado? Para a equipe do Corinthians. Dependendo do resultado, o técnico cai. Aqui? Será, mano? É que agora o Grêmio, com a vitória sobre o Fluminense, deu uma respirada pro Renato Gaúcho, né? Porque eu acho que se o Grêmio perdesse pro Fluminense e não ganhasse aqui, eu acho que o Renato caía também, não? Tem mais algum técnico balançando? Acho que não. Ele cai hoje, pô, não? Quem? O Antônio Oliveira? Será? Não sei, não vi se tem alguma coisa do pessoal falando sobre isso. Confio em permanência, sabemos o que estamos fazendo. A Abel fala sobre Gabigol, não quero alimentar uma novela. Tá, ok. Gabigol, Davi Luiz e mais 6 ficam livres para assinar pré-contrato com outros clubes. Caralho. As finanças do seu clube em 2023. Veja a análise completa. Para facilitar o entendimento da situação ao torcedor, GS baseia no estudo produzido pelo economista César Grafietti, da consultoria Convocados. Não é mais o Rodrigo... Isso que é o Rodrigo Capello aqui. Como estão as finanças do seu clube? Para responder essa pergunta, com base nos balanços de 2023... divulgados até abril desse ano, o GS baseia no estudo produzido pelo economista César Grafietti. Tá, beleza. Especialista gravou 3 episódios, tudo bem. Ok. Tá, tem de clube por clube da Série A, é isso? O Atlético é arrumadinho, né, viado? Atlético é arrumadinho, né? Com dívida do estádio equacionada e receita em alta, clube mira novos desafios. A associação tem o segundo melhor rating financeiro do futebol nacional, segundo a avaliação de consultoria, e uma série de números positivos que a deixam em alta posição de competitividade. Pela primeira vez em sua história, com faturamento acima dos 400 milhões, o Atlético Paranaense mantém seu crescimento ancorado no tripé performance, infraestrutura e categoria de base. A última grande pendência e financiamento do seu estádio foi resolvida em 2023. Eu não vou ler tudo de todos porque, enfim, vai demorar pra caralho, tá ligado? Atlético Mineiro. Migração pra SAF muda a realidade alvinegra, mas dívida ainda desafia novos donos. Um ano histórico para o Atlético Mineiro, nem tanto pelo que ocorreu dentro de campo, embora o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro tenha sido boa notícia, e sim pela transformação fora dele. A passagem da associação civil para a sociedade anônima do futebol, que volta a repetir. Eu continuo achando que é a tendência. Ai, mas o meu clube não vai virar. Tudo bem, teu clube pode não virar. Eu acho que é a tendência para a maioria dos clubes no Brasil no momento. Renato, mas você defende, ainda que o Vasco tenha dado errado? Sim, porque eu não defendo a empresa, eu defendo o modelo. Eu ainda acho que o modelo é o melhor. Agora, a empresa
que foi escolhida para assumir a SAF do Vasco é picareta, é filha da puta, e deu no que deu, entendeu? Mas é muito mais por isso que qualquer outra coisa. Aqui não tem a receita do Galo, não? Acho que receitas, transmissão, outros. Aí, ó, 420 milhões de faturamento, pequena redução na área comercial, tal. Tudo bem, ok. Dívida de alavancagem. Dívida do Atlético baixou para 1 bilhão. O valor se divide entre instituições financeiras, impostos e acordos e outros. Ainda há dívidas da Arena MRV que estão em outro CNPJ e, portanto, outro balanço. Bahia. Reestruturação econômica após venda para o City mostra seus primeiros sinais positivos. Olha aí, mano. Promovido à primeira divisão, após passar pelo processo de venda de seu clube empresa, o Bahia só escapou do rebaixamento na última rodada. Assim, evitou um desgaste enorme à reestruturação administrativa e financeira que teve início com a chegada do Grupo City. Tá, beleza, cadê? Em 2023, o faturamento do Bahia aumentou e chegou a 158 milhões. Destaque positivo para o crescimento das receitas diretamente ligadas ao torcedor. Pô, mas ainda é muito menos, velho. Tipo, tu vê, mano, o clube consegue se organizar ganhando muito menos, cara. Em 2023, o endividamento do Bahia aumentou para 366 milhões. Apesar de ter havido crescimento, deve-se prestar atenção no perfil. O City quitou dívidas anteriores e trocou o passivo por um empréstimo do próprio grupo. Obviamente com condições muito mais confortáveis. Perfeito, né? Provavelmente vai pagar um juros muito menor. E aí é muito mais tranquilo para o clube quitar as suas pendências. Botafogo. Tá chegando no Corinthians, hein? As finanças do Botafogo em 2023. A melhor SAF em termos de futebol dá sinais preocupantes nas contas entre gastos e dívidas. Diferenças entre receitas e custos ficou negativa em mais de 120 milhões no ano, enquanto o endividamento disparou a 1,3 bilhão. Venda de direitos via LFU não ocorreu por acaso. As demonstrações contábeis alvinegras mostram alguns sinais positivos e vários preocupantes, porque essas receitas aumentaram de maneira considerável comparadas ao que a Associação Civil costumava arrecadar, os custos também dispararam e o endividamento já está alto. Esse endividamento, vale frisar, não é apenas fruto do passado sombrio do Botafogo de Futebol e Regatas. A SAF já contribui para seu aumento não sei o nome disso, negativo, em mais de 120 milhões. Tá, beleza. Ok. Aí a receita do Botafogo. Faturamento aumentou e chegou a 322 milhões. Na soma de ambos, o Botafogo teve um custo de 444 durante a temporada. O endividamento do Botafogo também aumentou para 1,3 bilhão. O valor se divide entre dívidas bancárias e tal. Beleza, ok. Corinthians. A crise generalizada do Parque São Jorge é agravada pelo caos nas contas alvinegras. As contas do Corinthians se encerraram em 31 de dezembro e apenas 6 meses depois a análise delas parece descabida. De tanto que o cenário já mudou. Trocou o presidente, o futebol caiu de desempenho, ídolos foram embora, denúncias de desvio surgiram, a crise está instalada. O que não mudou entre 2023 e 2024 é o caos financeiro. Nisso, Augusto Melo tem pouca responsabilidade, provavelmente até então, né? Todos os números contidos neste texto dizem respeito à administração do ex-presidente Duílio Monteiro Alves, pois refletem as decisões tomadas até o mandato dele. A boa notícia é que o Corinthians fatura, e fatura muito, por causa de sua torcida e do bom desempenho nas Copas. Mas para aí, a maior dívida do futebol brasileiro custa caro em juros, 225 milhões só no ano passado, e agrava todas as outras crises. Essas sim, problemas do Augusto. Para facilitar o entendimento do torcedor, tá, beleza. Em faturamento, o Corinthians aumentou e chegou a 895... quase na casa do bilhão, pô. Premiações estão contidas em direito de transmissão, área comercial, tá ok, beleza. Dívida. O endividamento do Corinthians aumentou para 1,9 bilhão. Boa parte de respeito à contabilização da dívida Neoquímica Arena, cerca de 700 milhões que durante o mandato do Duílio não era inserida no balanço do clube. Outra parte é um aumento efetivo no passivo. Voltei aqui, ó. Em 2021, a dívida era de 963 milhões. Em 2022, de
1 bilhão em 2023 de quase 2 bilhões. Cruzeiro, vamos falar do Cruzeiro, né? As finanças do Cruzeiro 2023. A austeridade da SAF de Ronaldo manteve a casa em ordem, mas passado e cobrança pesam. Em 6 meses mudou tudo na Toca da Raposa. Ronaldo pretendia ficar mais tempo no comando da SAF, mas topou vender o negócio para Pedro Lourenço. Com o ex-jogador, sai de cena a austeridade. Com o empresário, entra em vigor uma postura mais ousada. De olho nessa mudança de proprietário e mentalidade, revisitar as contas do Cruzeiro ajuda a dar dimensão do desafio. Com dificuldades para competir na primeira divisão em 2023, o clube ainda se desgasta com os problemas financeiros que foram criados na última década. Receitas voltaram a subir após o período sombrio na Série B. Gastos foram controlados, com afinco pelo staff de Ronaldo, dívidas estão em patamar elevado, muito maior do que o clube empresa pode lidar. Beleza, ok. Cruzeiro, cadê o... Aqui que tem. Faturamento do Cruzeiro aumentou e chegou a 225 milhões. Pô, também bem baixo. O do Cruzeiro eu achava que fosse maior. De transmissão, tá, beleza. Os gastos com o pessoal que incluem. Tá, e tem a dívida aqui. A evolução da dívida do Cruzeiro. 723, 800, 811 no momento. Tipo, tá tendo uma... Peraí. Não é possível que os clubes tenham valores a receber por direito. No gráfico abaixo, a alavancagem do clube. Isto é a comparação entre receita e dívida. Quanto menor for o número, menos alavancada a entidade está. O que indica que há condições favoráveis para novos investimentos em atletas. Tá, receita e dívida diminuiu, tá. Situação, beleza. Vimos o Cruzeiro. Flamengo. Com faturamento recorde e redução da dívida, o clube prepara novo ciclo de investimentos. Um novo estádio no Rio de Janeiro. A possibilidade de um clube empresa como meio para captar dinheiro. Uma eleição presidencial antes de qualquer decisão estratégica, a fim de decidir o sucessor de Rodolfo Landim. O futuro do Flamengo passa por esses assuntos. E todos envolvem direta e indiretamente as finanças. Como as receitas continuaram crescendo e batendo recorde, hoje na casa do 1,3 bilhão, mano, tem time fazendo 200 milhões de receita, time grande, mano. Flamengo botando 1 bilhão e 300. O Flamengo pode manter o ritmo tanto nos custos, com a folha salarial mais alta do futebol brasileiro, quanto nas contratações de atletas. O que faltou em 2023 mesmo foram títulos. Rating, beleza, tal. Dívidas e alavancagem. 2023 o endividamento do Flamengo foi mantido em 391 milhões. Dívidas bancárias estão zeradas, o que economiza em juros e reforça a tese do preparo para o novo ciclo de investimentos. As obrigações atuais são majoritariamente operacionais, ou seja, ligadas ao presente do clube. A evolução do endividamento do Flamengo. 475 em 2021, 378 em 2022 e 391 em 2023. Olha isso, mano. 0,4, mano. Os outros times botando 4, 5, 6. Loucura. Tá, já vimos. Fluminense, tá aqui, Fluminense. Apesar da glória e da premiação na Libertadores, quadro continua a se agravar. A conquista da Libertadores em si já se justifica. Isso não se discute. A razão da existência do clube de futebol é vencer competições. Mas, assim como acontece com a Copa do Brasil, o torneio sul-americano se tornou sinônimo de alta premiação. E aí surge a questão, a conta fecha? Em 2023 o faturamento do Fluminense aumentou e chegou aos 445 milhões. A Libertadores puxou a linha dos direitos de transmissão, na qual está inserida a premiação da competição, e as receitas ligadas ao torcedor por meio das bilheterias e do programa de sócio-torcedores. Os gastos com pessoal, que incluem salários, encargos trabalhistas e direito de imagem, dispararam entre 2022 e 2023, enquanto as despesas administrativas do clube também aumentaram. Na soma de ambos, o Fluminense teve um custo de 290 milhões durante a temporada. Dívidas e alavancagem. A evolução do endividamento do Fluminense. 2021, 517. Em 2022, 652. E agora, em 2023, 736 milhões. Vamos lá. Fortaleza. O Leão começa a correr riscos de elevar gastos e investimentos. Consolidado como uma força da primeira divisão nacional, com suas primeiras boas aparições em competições internacionais, o Fortaleza passa a ser desafiado
a dar um novo salto de qualidade. E qualidade no futebol requer dinheiro para arcar com gastos e investimentos. Arrecadamento do Fortaleza chegou a 244 milhões e a dívida... Pô, olha a dívida do Fortaleza. Olha isso aqui. 51, 62, 67, tá aumentando, mas, porra, tipo assim, se tu for ver, mano, é muito pouco comparado ao que os outros clubes da Série A têm, né? Já chegando ao final, Grêmio, instável no futebol e equilibrado na administração, o clube ainda tenta se recuperar do tombo. Esportivamente, o Grêmio tem alternado extremos, da segunda divisão para o vice-campeonato, agora de novo na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Administrativo e financeiramente, pelo menos, as mudanças têm sido mais suaves e também mais fáceis de se explicar. 2023 o faturamento do Grêmio aumentou, chegou a 431 milhões. Gastos de 330, vamos ver a dívida. A dívida em 2021 era 241, depois 395 e agora 441. Tipo assim, um aumento considerável, mas ainda assim abaixo que outros clubes. Internacional, bom futebol e controle de custos salvam um clube de rápida deterioração das contas. Semifinalista da Libertadores com custo de folha salarial até mais baixo do que no ano anterior. O Internacional superou em 2023 problemas que marcavam as gestões anteriores de Alessandro Barros. Mau desempenho no futebol e alto gasto de apartamento. Beleza. 374 milhões de faturamento e a dívida aumentando, mas ainda assim, tipo, mantendo ali a mesma faixa, né? Não tendo uma diferença muito grande. Palmeiras. Mano, eu tô curioso pra ver o Palmeiras. Com faturamento em alta e contas em ordem, única pressão recorrente é por títulos. Pô, puta que pariu, é muito boa a vida desses caras, né, mano? Meu amigo, puta que pariu, eu vou te falar, cara. Vamos lá. O faturamento chegou a 839 milhões. Nenhuma das linhas de receita teve oscilação notável. Vamos ver a dívida. 482, 500, 466. Aumentou, diminuiu, mas continua na mesma faixa. E, pô, uma alavancagem com um índice muito bom aqui. Pelo que a descrição fala, de quanto menor o número, melhor. Santos. O pior ano da história alvinegra fica marcado por incompetência no futebol e estrago nas contas. O faturamento do Santos aumentou e chegou a 407 milhões. Só que o Santos teve um custo de 365. A dívida era 448, foi para 482 e agora subiu para 548. Só que o Santos tem um grande problema, né? Porque o Santos não disputa a Copa do Brasil desse ano. E a Copa do Brasil é um torneio que dá muito dinheiro à medida que você vai avançando nas fases. Não disputa a Série A. Então acaba que a receita de televisão também é muito menor. E é um problema, né? O Santos venceu hoje. Conseguiu 3 pontos importantes no finalzinho da partida. Mas ainda assim, numa situação muito complicada. Eu não quero nem ver quando chegar no Vasco, tá? São Paulo. Mesmo com alta na receita e premiação na Copa do Brasil, a conta tricolor não fechou. Cadê? Faturamento chegou a 670 milhões, 576 de custo na temporada. A dívida era 635, foi para 716 e agora pulou para 856, ou seja, um aumento considerável na dívida do São Paulo, apesar do título. E aqui, meu Deus do céu. Aqui, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Vou até parar para ler com mais atenção, porque volta à Série A permitiu retomada da receita, mas ainda há longa jornada para reerguer o gigante. E o Rodrigo é Vascão, hein? Isso porque o Rodrigo é Vascão. Aliás, mano, pra quem gosta de acompanhar esse tipo de informação sobre o campeonato todo ou só sobre o seu clube, você parar pra acompanhar o Rodrigo Capello, tu vai ver, mano, o maluco já tem muito tempo que ele cobre essa área no site da Globo, no GE, né? Mano, o maluco é muito bom, ele também tem vídeo e depois que quiser assistir lá, recomendo muito. Alvo de disputa judicial em Câmara de Arbitragem entre a Associação Civil 777 e a SAF do Vasco fez de 2023 um ano de retomada.
em campo ao escapar do rebaixamento no Brasileirão na última rodada e com alguns sinais positivos e outros tantos ainda negativos no dinheiro. O faturamento mais do que dobrou, o que permitiu que a folha salarial do futebol pudesse ser elevada. Além disso, houve injeção de capital por parte do grupo americano. A recuperação no segundo turno do campeonato se explica pelas contratações viabilizadas por esses recursos. Por outro lado, a dívida não cedeu e permanece na faixa dos 700 milhões, mesmo o patamar herdado da associação antes da migração para o clube empresa. Os americanos venderam 20% dos direitos comerciais do Brasileirão por 50 anos para investidores da Liga Forte União, como movimento para reforçar o caixa no último trimestre. Esse era o quadro até 31 de dezembro de 2023 relatado nas demonstrações contábeis. Muito mudou desde então com a mudança provisória do comando da SAF gerida pelo presidente da Associação Pedrinho, que vem remontando a estrutura com novos profissionais. O faturamento aumentou e chegou a 318 milhões. Também muito pouco, né, mano? Assim, mas também muito pouco. Tipo assim, se você for ver, mano, a capa, que, pô, eu gosto das camisas, faz camisas lindas, pô, paga um valor patético ao Vasco. É um contrato extremamente vergonhoso pro Vasco, o contrato de fornecedora de material esportivo. O Vasco tinha um contrato com a Pixbet como patrocinadora master muito menor que todos os outros. Agora, esse contrato do Vasco com a Betfair, que eu não sei se conta nisso aqui, porque a conta é de 2023, né? É até 31 de dezembro, né? Mudou muito. Eu não sei como é que tá agora essa situação. Mas pelo menos quando chegou, era muito alto, entendeu? Quantos são e como pagam os maiores patrocinadores master do Brasil? Vai de Bet não tá mais no Corinthians, né? Então tem que ver algum que esteja atualizado. Aqui, pô, temos com... Mas cadê? Eu quero ver... Aí, ó. Tá, Corinthians não é mais o primeiro, né? Então, Flamengo é o primeiro, 85 milhões. Palmeiras é o segundo, com 81. Mas já fechou outro? Qual? Quanto que tá pra eu botar aqui no ranking? Pra gente conseguir avaliar direito. 120? 100 milhões Corinthians e Flamengo foi pra 120. Então, Flamengo em primeiro com 120, Corinthians em segundo com 100, Palmeiras em terceiro com 81 e Vasco em quarto com 70. Cara, o Vasco ano passado, se eu não me engano, recebia 15. Tá ligado? Se eu não me engano, recebia 15. Então, porra, a diferença é muito brutal no arrecadamento. O Vasco caiu cedo na Copa do Brasil também, agora já tá nas oitavas. Mas ainda assim, mano, vai ter uma puta missão pra fazer, tá ligado? Os gastos com o pessoal tá 290 milhões. E a dívida? Pô, na mesma casa. A dívida tá reduzindo, mas, tipo assim, é uma redução muito pequena. 710 em 2021, 715 em 2022, em 2023 foi para 696. Tipo assim, é uma redução, mas ainda assim muito, 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 muito pequena, que não chega a fazer tanta diferença pro montante que o Vasco deve. Agora, esse gráfico aqui ficou muito positivo, porque foi de 4,5 para 2,3, e quanto menor o número, melhor. Mas ainda assim, mano, é complicado. Mas enfim, deu uma passada rápida só pra ver, porque isso aí explica muito como as coisas acontecem, né? A gente vê que o futebol ele acaba sendo apenas um resultado do que acontece fora de campo. O Fluminense não tá nessa situação à toa, o Vasco não tá nessa situação à toa, o Corinthians não tá nessa situação à toa, o Grêmio não tá nessa situação à toa.